O colapso nunca começa com barulho. Ele começa com um desvio tão pequeno que o sistema ainda consegue esconder. O silêncio elétrico que sustenta a vida não se rompe de uma vez. Ele se desalinha. A diferença elétrica entre o interior da célula e o mundo ao redor não desaparece subitamente. Ela perde precisão. Não é uma queda abrupta. É uma tolerância excessiva. Os gradientes começam a oscilar fora da margem ideal. As membranas ainda funcionam. Os sinais ainda passam. Mas algo mudou. O custo aumentou. O corpo não entra em falha porque o silêncio some, mas porque ele se torna caro demais para manter. Cada célula passa a gastar mais energia para sustentar um estado que antes era natural. O equilíbrio deixa de ser basal e vira esforço. E o organismo é especialista em mascarar esforço. Você não sente quando o silêncio começa a se romper. Você sente quando o sistema já está compensando há tempo demais. No universo, sistemas estáveis colapsam não quando a força externa é grande, mas quando a capacidade interna de absorção se esgota. Estrelas não explodem no primeiro desequilíbrio. Elas passam eras lutando contra ele. Dentro de você, o mesmo acontece. O silêncio elétrico não falha dramaticamente. Ele se fragmenta em micro-instabilidades que o corpo tenta corrigir sem interromper a forma. Esse é o momento mais perigoso, quando tudo ainda parece normal. Porque o sistema está vivo, mas já não está confortável em si mesmo. E a vida começa a operar no limite sem anunciar que cruzou um. Há um momento em que o sistema deixa de responder ao presente e passa a responder ao que pode acontecer. Não por medo, por cálculo. Quando o silêncio elétrico perde precisão, o corpo entra em um estado de antecipação funcional. Os gradientes ainda existem, mas já não oferecem margem de conforto. Cada impulso passa a carregar risco. Ele se antecipa. O sistema nervoso reduz o limiar de ativação. Sinais disparam mais cedo. Respostas chegam antes da necessidade real. Não é ansiedade no sentido psicológico. É engenharia defensiva. No cosmos, quando um campo perde estabilidade, as partículas começam a oscilar mais rápido. Não porque algo explodiu. Dentro de você, o mesmo padrão emerge. O corpo começa a gastar energia não para agir, mas para garantir que ainda pode agir. Essa antecipação não é percebida como alarme. Ela se manifesta como urgência difusa, como dificuldade em permanecer em repouso, como uma sensação constante de pronto para algo. Nada acontece, mas o sistema não acredita mais nisso. Quanto mais o corpo antecipa, menos silêncio ele consegue sustentar. O campo elétrico que antes era estável passa a oscilar levemente. Não o suficiente para falhar, mas o suficiente para nunca relaxar completamente. Esse estado é funcional por um tempo. Ele mantém a forma, ele evita o colapso, mas ele cobra juros biológicos para viver em pré-impacto permanente. No universo, campos instáveis não colapsam primeiro, eles aquecem, e o aquecimento contínuo é sempre mais perigoso do que a ruptura imediata. Você não percebe quando o silêncio começa a se romper. Você percebe quando o corpo já não confia. Quando o silêncio elétrico deixa de ser basal, o corpo entra em modo de manutenção forçada. A forma ainda existe, a função ainda acontece, mas tudo passa a depender de compensação. Cada célula começa a gastar mais energia não para produzir trabalho, mas para impedir a perda de coerência. Bombas iônicas trabalham além do ideal. Membranas exigem correções constantes. Gradientes precisam ser reafirmados a cada instante. Nada disso é percebido conscientemente. Porque o organismo foi desenhado para esconder custo. No universo, quando um sistema passa a gastar energia apenas para continuar existindo, ele entra em uma fase crítica. Galáxias mantêm sua forma porque o custo estrutural é menor do que a energia que circula dentro delas. Quando essa relação se inverte, a forma começa a se dissolver lentamente. No corpo, o mesmo princípio se aplica. Quando manter o silêncio elétrico consome mais energia do que agir, o sistema perde eficiência. E eficiência não é luxo biológico, é sobrevivência. O organismo então faz escolhas silenciosas, economiza onde pode, simplifica respostas, prioriza funções centrais e deixa outras operarem no limite mínimo. Você não sente falha, você sente empobrecimento funcional, menos tolerância a variações, menos margem para erro, menos capacidade de absorver ruído sem reagir. O corpo ainda funciona, mas já não sustenta complexidade com conforto. No cosmos, sistemas sob custo elevado não colapsam de imediato. Eles perdem diversidade. E diversidade é o que permite adaptação sem ruptura. Dentro de você, o mesmo processo acontece.
O silêncio elétrico ainda existe, mas ele já não cria espaço interno suficiente para respostas elegantes. Tudo começa a ficar mais rígido, mais direto, mais reativo. A vida continua, mas passa a operar com menos opções. E quando um sistema perde opções, qualquer perturbação futura tem impacto maior do que deveria. O rompimento do silêncio não é o evento final. Ele é a redução gradual da margem invisível que sempre protegeu você do colapso. Existe um limite silencioso que, quando cruzado, muda a lógica interna do sistema. Não é o momento da falha, é o momento em que o provisório se torna permanente. O corpo foi projetado para operar com exceções. Picos de ativação, respostas intensas, estados de alerta breves. Mas quando o silêncio elétrico já não se sustenta com facilidade, essas exceções deixam de ser raras e passam a organizar o funcionamento diário. O que antes era resposta pontual vira estado basal improvisado. Gradientes elétricos ainda existem, mas agora os sinais circulam em fundo instável, a linha de repouso sobe, o limiar de ativação desce. No universo, quando um campo perde sua condição de fundo, as flutuações deixam de ser ruído e passam a definir a estrutura. É assim que a ordem muda de forma sem desaparecer de imediato. Dentro de você, o corpo faz o mesmo ajuste. Ele redefine o que considera normal. E esse é um dos mecanismos mais perigosos da vida, a capacidade de normalizar o custo. Você se adapta ao gasto elevado, à tensão constante, à antecipação contínua. Não porque isso seja saudável, mas porque é funcional o suficiente para continuar. O silêncio elétrico não some. Ele é comprimido, espremido entre sinais demais, intervalos curtos demais, respostas que nunca chegam a se completar. O organismo entra em um estado em que tudo funciona, mas nada descansa de verdade. No cosmos, sistemas assim ainda existem. Eles brilham, eles emitem, eles parecem ativos, mas consomem seu combustível estrutural apenas para manter a forma visível. Quando a exceção vira padrão, o corpo não entra em colapso imediato, ele entra em endurecimento funcional, menos plasticidade, menos tolerância, menos capacidade de reorganização silenciosa. E isso prepara o terreno para a próxima fase, não a ruptura, mas a perda da capacidade de retornar ao silêncio. Existe um ponto em que o corpo ainda sabe o que é equilíbrio, mas já não consegue alcançá-lo com facilidade. Não porque o silêncio elétrico tenha desaparecido, mas porque os caminhos que levavam até ele foram sendo fechados. O organismo aprende a operar em ruído, e aprendizado biológico é persistente. As rotas de menor custo mudam. O que antes era retorno natural ao repouso, passa a exigir condições específicas, raras, difíceis de sustentar. O silêncio não é perdido, ele é isolado. No universo, quando um sistema deixa de acessar seu estado basal, ele não entra em caos imediato, ele entra em metastabilidade. Parece estável, funciona, mas qualquer perturbação extra empurra o sistema para outro patamar de organização, geralmente mais simples, mais rígido, mais caro. Dentro de você, isso se manifesta de forma sutil. O descanso não restaura completamente, a pausa não zera o custo, o repouso vem, mas não permanece. O corpo retorna à atividade sem ter reconstruído plenamente o campo silencioso que sustentava as respostas. E isso gera um paradoxo profundo. Quanto mais você tenta forçar o silêncio, mais distante ele fica. Porque o silêncio elétrico não responde a comando consciente. Ele responde a condições sistêmicas. No cosmos, campos não se estabilizam por intenção. Eles se estabilizam quando forças opostas voltam a se equilibrar dentro de margens seguras. O corpo segue a mesma regra. Quando o silêncio se torna inacessível, a vida continua, mas passa a operar com base em correções constantes, não em estabilidade de fundo. É aqui que muitas pessoas confundem funcionamento com saúde. O sistema ainda entrega resultado, mas perdeu a elegância estrutural que permitia baixo custo e alta resiliência. E quanto mais tempo isso dura, mais o organismo se afasta daquilo que um dia foi seu estado natural. Existe uma diferença profunda entre não conseguir e não lembrar. O corpo não perde o silêncio elétrico por completo. Ele perde a memória operacional de como retornar a ele espontaneamente. Não é um esquecimento consciente. É um reaprendizado estrutural. Sistemas vivos se adaptam ao estado que mais frequentam, e o que é frequente se torna referência. Quando o ruído vira fundo constante, o organismo passa a considerá-lo seguro, não porque seja ideal, mas porque é previsível. No universo, sistemas se organizam em torno do campo dominante. Se o campo muda, a forma muda com ele. Dentro de você, o campo de base já não é o silêncio pleno, mas uma versão comprimida dele, funcional, porém instável. O corpo passa a operar em um equilíbrio diferente.
mais estreito, mais reativo, mais custoso. E aqui surge um erro comum de interpretação: acreditar que o sistema está quebrado. Ele não está. Ele se reorganizou. Essa reorganização permite sobrevivência, mas cobra um preço alto em flexibilidade. O silêncio elétrico ainda existe, mas não surge sem esforço externo. Ele depende de condições raras, janelas curtas, contextos muito específicos. No cosmos, sistemas que perdem acesso ao seu estado basal não entram em colapso imediato. Eles se tornam sensíveis demais. Qualquer perturbação extra gera resposta exagerada. Qualquer variação mínima exige correção intensa. Dentro de você, isso se traduz não em falha, mas em excesso de resposta. O corpo reage antes de avaliar. Ativa antes de precisar. Defende antes de ser ameaçado. Não por fraqueza, por aprendizado adaptativo. E quanto mais esse padrão se repete, mais distante fica o retorno espontâneo ao silêncio, até que o organismo já não reconhece o repouso profundo como território familiar. Quando o silêncio elétrico se torna inacessível, a tentação imediata é intervir. Ajustar. Controlar. Forçar o retorno ao equilíbrio. Mas sistemas vivos não recuperam estabilidade por correção direta. Eles recuperam por expansão de margem. O corpo não está errado. Ele está operando em um espaço estreito demais. No universo, quando um sistema perde margem, não se conserta o centro. Aumenta-se o campo de tolerância ao redor. Estrelas não estabilizam o núcleo. Elas redistribuem pressão. Dentro de você, o mesmo princípio vale. O silêncio elétrico não volta quando você tenta desligar sinais, mas quando o organismo percebe que pode errar sem colapsar. Margem é isso. A possibilidade de variação sem punição estrutural. Sono que não seja negociado. Pausas que não sejam compensadas depois. Esforço seguido de repouso real, não simbólico. Ritmos previsíveis criam margem. Ambientes estáveis criam margem. Redução de antecipação cria margem. E aqui surge uma verdade desconfortável. O corpo recupera silêncio quando deixa de ser pressionado a performar o tempo todo. No cosmos, sistemas estáveis não são rígidos, são elásticos. Eles absorvem flutuações sem transformar cada variação em crise. O silêncio elétrico retorna quando o organismo percebe que não precisa se defender do próximo instante, não por promessa, por evidência repetida. Essa recuperação não é dramática. Ela não gera sensação intensa. Ela gera descompressão. O corpo não melhora. Ele relaxa sua vigilância. E quando a vigilância cai, o silêncio encontra espaço para se reorganizar sem ser interrompido. Na última parte vamos fechar o ciclo. O que muda quando o silêncio elétrico volta a ser fundo, e não exceção. O momento não é espetacular. Não há sensação clara de retorno. Não há sinal que anuncie a mudança. Porque o silêncio elétrico não volta como evento, ele volta como contexto. O corpo não entra em repouso profundo, ele passa a não sair dele completamente. Os sinais continuam existindo, as respostas continuam acontecendo, mas agora surgem sobre um campo estável, que não precisa ser reafirmado a cada instante. No universo, quando um sistema recupera seu campo de base, as flutuações diminuem não por contenção, mas por confiança estrutural. Dentro de você, o organismo faz o mesmo ajuste. A antecipação perde função. A urgência se dissolve sem esforço. O gasto energético deixa de ser defensivo e volta a ser produtivo. Nada disso é percebido como euforia. É percebido como normalidade silenciosa. O corpo responde sem pressa, recupera sem luta, tolera a variação sem entrar em alerta. E talvez esse seja o maior indicador de equilíbrio. A capacidade de permanecer inteiro mesmo quando algo foge do esperado. Você não precisa vigiar o silêncio. Você precisa não expulsá-lo, porque ele não é um estado especial. Ele é o fundo sobre o qual a vida foi construída. No fim, viver não é manter tudo sob controle. É sustentar condições para que o sistema se autorregule sem interferência constante. Escreva nos comentários. Eu devolvo espaço ao silêncio que me sustenta.